Nesse vídeo, nós vamos trabalhar nosso tópico da semana, que é passagens de guarda. A gente vai fazer situações partindo da guarda fechada e situações avançadas partindo da guarda aberta. Também, como de costume, a gente vai trabalhar as possíveis falhas de cada técnica. Fica atento até o final aí para tu não perder. Estou aqui com o William, meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo a Elfa Jiu-Jitsu. Vamos lá, no trabalho aqui de passagens de guarda, logo a gente vai inverter e eu vou começar o trabalho de cima. Aqui de baixo, uma avaliação sobre os posicionamentos. Olha só, o que acontece? A gente vai fazer uma passagem de guarda clássica aqui, onde ele vai unificar as lapelas, vai dominar minha manga, isso, estourando a pegada, e cruzou aqui embaixo. Olha só, mesmo ele matando aqui as minhas pegadas, tem micro momentos onde ele está vulnerável. Então, qual o próximo passo do William aqui? É ele dar um passo para começar a levantar. Pode voltar, William. Quando ele for dar esse micro passo, nesse micro momento, ele se inclina para cá, ó, dá o passo, se inclinou. Pode voltar. Então, exatamente quando ele dá esse passo, eu tiro a base, ele já não consegue efetuar. Repara que ele teve que abandonar meio que tudo aqui para poder colocar a mão e não cair. Tem um segundo momento, onde ele já deu o passo e eu perdi o primeiro momento. O que ele vai fazer agora? Ele vai jogar o peso aqui em cima para poder dar o passo com a outra perna. Se inclinou para cá de novo, pode voltar. Primeiro passo conseguiu e eu perdi o tempo. Agora quando ele vai de novo, ó, foi. Eu desequilibro. Ele vai lá, unifica as lapelas, domina a pegada, estourando a minha, cruzou. Sempre deixa a minha pegada aqui, ele não vai deixar eu quebrar a postura, mas eu vou aproveitar os passos, ó. Deu o passo, joguei para destabilizar. Agora conseguiu dar o primeiro passo, dominando a manga, conseguiu dar o primeiro passo, vai dar o segundo. Eu puxo, tá sem base. Então, já vimos os pontos aqui do posicionamento, né? O que eu vou tentar lutar para fazer? Não destacar tanto isso. Vou trabalhar aqui a minha pegada. Quando eu for trabalhar essa pegada, eu unifico as lapelas e não escorrego lá para cima do peito dele. Essa pegada aqui vai passar do ponto. Eu tenho que ficar na maçã do peito dele, meio que na boca do estômago. Então eu vou unificar as lapelas e eu vou formar uma maçaneta aqui, ó. Como se eu fosse fazer um U com as lapelas dele. Joguei e travei. Palma da mão para baixo. Aqui ele está trabalhando as pegadas dele normal. O que eu vou trabalhar? Eu vou por baixo com o meu polegar e ativo o meu polegar até criar pressão na pegada dele. Quando criar pressão na pegada dele, eu faço volume de pano e jogo a mão para baixo para estourar essa pegada. Agora o que eu vou trabalhar? Eu não venho guardar a mão dele. Quando eu venho guardar a mão dele, ele fica arrancando o braço para fora, eu não consigo fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou expulsar a pegada dele para fora para começar a incomodar ele para lá. Aí ele vai querer guardar o braço. Quando ele começar a guardar o braço, eu escondo cruzando aqui dentro. Feito isso, eu só tenho que empurrar para cima da minha primeira mão o tempo inteiro. Agora, eu só me preocupo mais com essa mão de baixo, empurrando para minha mão de cima o tempo inteiro. Agora não tem mais tanto problema aquela mão escorregar. O que eu vou fazer? Eu vou começar a ficar de pé. Então a gente já falou antes ali sobre essa questão de eu começar a ficar de pé onde eu fico vulnerável. Então, o William, ao invés de trabalhar uma pegada na manga, vai trabalhar uma pegada na gola lá agora, ó, para quebrar minha postura assim que eu começar a levantar. Então, o que eu vou trabalhar para não ficar vulnerável aqui com a minha postura? Eu não vou me inclinar para cá e tentar dar um passo para o lado de lá, senão vai me jogar e vai me desequilibrar. O que eu vou fazer? Eu vou ficar inclinado em cima dele reto e dou o passo lá atrás. O meu peso está todo em cima do William. Então, é isso que eu vou trabalhar com as minhas duas bases quando eu for fazer. Eu vou sempre procurar chapar o corpo dele no chão. Então, eu vou fazer isso, ó. Fiquei chapado. Ao invés de me balançar para os lados, eu só me inclino para frente. Ao invés disso, isso. Para frente o tempo inteiro. Agora, a minha segunda perna, eu já vou levantar com o joelho atrás do cóccix, guinando os dois joelhos. Aqui, se eu só bicar o joelho para frente, eu já vou começar a elevar o quadril dele e ele começa a abrir. Pode fechar? Já começa a abrir, que é bem ruim dele suportar isso. O que eu vou trabalhar aqui agora? A mão de cima sai, a mão de baixo permanece na manga. Se eu trocar as mãos aqui agora, ele frouxa as pegadas e vai sair para o carrinho de mão, ó, para me derrubar. Mão de cima sai e agora não pega na calça. Esse detalhe é vulnerável, a calça balança e a perna não mexe. Eu venho com a mão em concha no joelho dele, empurrando para baixo e para fora. Assim.
Aqui, o meu cotovelo o tempo inteiro está fechado, senão o William começa a cruzar a canela na frente do meu estômago. Então eu vou fechar para não dar brecha para ele. Feito isso, eu vou empurrar o joelho dele até o peito do meu pé. Até aqui embaixo. Eu não dou passo para trás. A única coisa que eu faço é deixar chegar aqui embaixo e eu vou descer o meu joelho para frente. Nesse momento aqui, eu estou me inclinando para frente o tempo inteiro. É o papel dele desviar lá embaixo, ó, para que eu não aperte ele. Assim, estou engolindo bastante o braço dele e aqui embaixo eu matei a perna dele, com o peito do pé e o joelho no chão. Do outro lado, quanto mais para trás a minha perna fica, mais mobilidade ele tem. O que ele faz? Possível falha. Ele coloca um gancho e começa a tentar me raspar. Então a minha perna fica próxima dele, cotovelo e joelho, para dar pressão aqui. Agora, mão e ombro na cara o tempo inteiro, ó, para criar desconforto. Agora eu vou liberar o braço dele. É comum que esse ombro na cara incomode, ele usa as duas mãos para querer aliviar. Nesse momento eu vou com a mão. Mais uma vez, sem dominar a boca de calça, mão em concha, empurrando para fora. Vou abrir o leque agora, sem tirar o ganchinho. Assim, se eu tirar esse ganchinho, ele repõe a guarda facilmente. Então eu vou deixar o ganchinho até o final. Lá na frente também, a gente vê nas técnicas avançadas, quando ele tenta pegar bem a guarda, ó. Quando o ganchinho está preso, a gente puxa e joga em cima para saltar para as costas. Então, ó, chegou para prender a meia guarda, eu removo e vou para as costas. Como a gente ainda está nas técnicas básicas, eu só vou manter o ganchinho e vou começar a jogar para o lado, removendo o gancho para dominar aqui os 100 quilos. Conquistando a passagem de guarda. Repara que toda vez que eu domino 100 quilos, eu não deixo ele simplesmente de costas no chão. Eu faço com que ele vire de costas para mim. Assim, eu estou sempre 2 passos à frente dele. Para ele poder virar de frente para mim, ele vai ter que fazer 2 movimentos, não apenas uma fuga. Para ele repor a guarda aqui é muito mais fácil. Ele faz uma fuga e já está com o joelho aqui na frente. Dessa forma, ele vai ter que fazer uma fuga primeiro, depois outra fuga para poder repor a guarda. Mesmo trabalho nessa nossa segunda técnica aqui. Vou unificar as lapelas, formando uma maçaneta, palma da mão para baixo. Agora, eu realmente não quero que essa mão escorregue nada para frente. Vou trabalhar aqui. Antes, domina a pegada bem forte, William. A gente veio com o polegar, criou pressão. Dominou, palma da mão para baixo. Ainda não estourou? Sobe o cotovelo para estourar a pegada. O que eu vou trabalhar aqui agora? Ele vai continuar com a pegada dele forte e eu vou trabalhar uma pegada na calça dele. E vou trabalhar palma da mão, mandando o quadril dele para baixo e o meu cotovelo entrando para dentro do meu corpo. Não é em cima da coxa dele, é dentro da minha costela. O meu intuito aqui é aumentar de tamanho, fazer com que mais volume entre no meio das pernas dele, para eu ficar mais largo e mais forte. Então o que eu vou trabalhar? Palma da mão e o cotovelo preenchendo a minha costela aqui dentro, para criar mais pressão. O que eu vou trabalhar aqui agora? Mais uma vez, o William vai lá dominar minha gola para quebrar minha postura para frente, vai lá. Eu não deixo ele quebrar a postura, porque eu estou bem posicionado aqui. Então o que eu vou fazer aqui agora? Mesmo com ele me puxando para baixo, eu não vou ter medo de ir. Se ele, porventura, começa a me dar muito trabalho com isso, eu escoro a minha cabeça, sempre fechando o queixo para ele não me estrangular. E eu vou posicionar o joelho do lado de lá no cóccix dele. Desse lado aqui, eu vou abrir a minha base. Agora, eu vou começar a me posicionar de novo. E o meu intuito aqui é jogar o meu quadril para trás. Só que quando eu só jogo o meu quadril para trás, eu consigo estourar, ó. Fecha lá. Mas o meu intuito não é só jogar o meu quadril para trás. O meu intuito é como se eu fosse virar o peito para a câmera. Eu tenho que lateralizar. Assim, eu vou jogar o meu quadril mais longe ainda. Fecha lá. Do que só isso, ó. Para trás. Repara, eu já fui bem para trás e começou a ficar pesado. Ao invés de eu continuar jogando para trás, eu vou lateralizar o meu quadril, ó. Fecha de novo. Mais forte. Concluindo isso, o que eu vou trabalhar? Se ele começar a cruzar demais o joelho aqui na minha frente, eu vou escorar o cotovelo e a testa. Pondo a mão no joelho e esmagando para passar. Aqui, a minha mão não sai do joelho. Tenta repor o William, atrás do joelho. Ó. A minha mão não sai do joelho até eu começar a voltar empurrando a perna dele
e conquistar aqui o que a gente falou antes, deixar com que ele vire de costas, dominando por cima do braço e do ombro os 100 quilos. Se eu quero dominar uma pegada de costas, por baixo da axila, e eu deixo ele movimentar para sair. Ao concluir essas pegadas, estagnando o cotovelo colado de um lado ou só do outro, ou os dois para ficar forte, como eu disse, eu não preciso ter medo dele quebrar minha postura, deixando um lado ou o outro, ou os dois baixos, não preciso me preocupar com o ataque de armlock. Vai lá, William, segura o braço com as duas mãos, pisa no quadril e sai pro braço. O William meio que perde a mobilidade desse lado, porque eu tô travando muito o quadril dele aqui. Então olha só, mais uma vez também, né? Se ele abrir demais sozinho o cadeado, eu não tenho o esforço de ir lá atrás, estourar o cadeado e começar a abrir a guarda dele. Então aqui ele não foi pro armlock e eu vou trabalhar os cotovelos, pressionando para baixo, joelho no cóccix e eu vou esparramar. Esparramei, primeiro eu esparramo, depois eu guino o meu quadril para trás, lateralizando. Estourei a pegada. Aqui antes eu permiti ele cruzar o joelho, ó. Volta lá. Agora eu vou barrar essa cruzada do joelho dele e eu vou começar a crescer. O que é comum ele começar a fazer? Deixa eu trocar o microfone de lado aqui. Eu começar a crescer em cima dele, ele empurrar o meu ombro. Aí o que eu vou trabalhar aqui? A mesma técnica que a gente estava fazendo antes. Eu vou escorregar para a mão dele, pode botar as duas mãos no ombro, e eu vou trazer o peito do pé para frente, descendo o joelho desse lado e dando um passo do outro. Assim, eu chego na mesma técnica que a gente viu no início. Por dentro do braço, não por cima, que senão eu não consigo vencer. Barra o bíceps lá, William. Então venho por dentro, venço, para abraçar a cabeça. Venci, abracei a cabeça lateralizando, dando um passo para matar cotovelo e joelho. Estou na mesma situação de antes. Vamos lá, partindo aqui para a nossa última técnica básica. Olha só, mesmo com as duas pegadas dele aqui, eu vou inclinar e vou recolher os meus braços, trabalhando duas pegadas na faixa, no kimono com bastante pressão para baixo, ou, prefiro com pano, na calça, aqui embaixo. Mesma situação de pegada de amassapão. No gi, a gente usa a mão em concha, dedos para baixo. Então aqui eu consigo trabalhar da mesma forma. O intuito aqui é pressionar as costelas dele, criando uma barreira para que a minha mão não escorregue e não avance. Então, ó, trabalhei a pegada aqui na calça, inclinei, pegada na calça, os dois cotovelos agora aqui para dentro, mesmo intuito de antes, aumentar e criar pressão nos joelhos dele para fora, para que lá atrás o pé dele crie pressão também e fique mais difícil de manter aquele pé cruzado. Então, ó, estabilizei aqui, mais uma vez, o William vai lá, vai quebrar minha postura para baixo. Toda vez que ele me puxa, ele acaba pressionando o abdômen dele e eu não desço. Mas, mais uma vez, eu não posso ter medo de descer aqui. A única forma que eu não posso descer aqui é de testa reta para a barriga dele. Quando eu desço com a testa reta para a barriga dele, ele consegue usar as mãos cruzadas lá embaixo e vai conseguir me estrangular. Volta lá, William. Então, o que eu faço aqui para descer, para que ele não me estrangule? Se eu precisar e necessitar descer, você consegue fazer essa mobilidade de afastar. Empurrando é melhor ainda, que eu não desço por nada. Então, ó, William, eu vou definir um lado aqui para baixar o meu rosto, ó. Vou esconder o meu queixo dentro da lapela e vou baixar o meu rosto. Agora o William entra a mão, achou a lapela lá no queixo, do outro lado agora o William, ele não consegue conectar a mão. Se ele já tiver entrado a mão daquele lado de cá, do lado de cá, desse lado aqui eu já escondi, o William entra a mão, e quando ele encontra a lapela tá sempre no meu queixo e ele não consegue estrangular, vai. Difícil de me estrangular daqui. Então, ó, o que eu vou trabalhar aqui agora? Os dois cotovelos fechados, escolhi um lado e eu vou engatinhar para trás agora. Pode virar mais de lado. Afastando os meus joelhos do quadril dele. Agora eu criei pressão na minha coluna lombar e eu vou jogar o quadril para trás para estourar a pegada dele. Feito isso, eu vou enterrar os cotovelos no chão. Eu vou trabalhar aqui uma emborcada. Vou trabalhar as mãos por baixo, na lapela, 4 dedos para dentro e o polegar para fora. Aqui eu tenho duas opções. Puxar ele para mim, fazendo um drag, puxando ele para mim, ou engatinhando para cima dele.
Eu prefiro engatinhar para cima dele, mas eu vou puxar ele aqui primeiro. Então, ó, como que eu vou fazer essa puxada para mim? Mesma coisa. Quando eu chegar aqui, eu não vou deixar o queixo reto, senão ele sempre vai me estrangular. Eu sempre vou chegar aqui definindo um lado. Vou definir esse lado aqui por causa do microfone. Assim. E agora eu vou puxar ele para mim. Trazendo o William para cima dos meus joelhos. Volta lá, William. Eu prefiro engatinhar para cima dele, onde eu colo e vou subindo. Os dois joelhos aqui embaixo, suspendendo bem o quadril dele para que ele não tenha mobilidade. Não posso passar demais também, senão ele vai rolar de costas. Então, continuo travando ele aqui, que é para ele não sair. Agora, sem soltar essa lapela, eu vou jogar o polegar para dentro da gola. E agora, mais uma vez, eu vou cuidar para não dar muito passo aqui, ó, aberto. Senão o William também vai me desequilibrar. Então, o que eu gosto de trabalhar aqui? A seguinte situação. Eu estou paralelo com os joelhos e eu só vou estender um pé para trás, ó. Sem dar passo nenhum para o lado. Eu vou estender o pé pisando, abrindo o meu joelho, e do outro lado o meu ombro vai pesar em cima dele. Eu também não quero jogar para o lado. Eu quero que ele sinta essa pressão e ele mesmo tire a perna da minha frente. Então bem devagar lá para não machucar o William. Ó. Eu dou o passo e eu vou ficar aqui em cima. E ele vai tirando a perna dele devagar. Que é para não estrangular. Desse lado o meu cotovelo já está do lado da orelha dele e eu estou ganhando essa passagem de guarda. Facilidade de montar e facilidade também de jogar ele para o lado e manter ele nessa situação. O que a gente pode trabalhar aqui futuramente é a finalização do baldinho. Onde eu tenho o mesmo início. Pegadas, cotovelo, escolho um lado, estourei. Se o William continuar com essa pegada aqui, ó, e não solta, eu vou trabalhar igual. Agora com um passo, guinando ele para um lado e apontando o cotovelo. Assim. Dessa forma eu acabo ganhando dele bem fácil, se ele não quiser abandonar as pegadas. Estourei. Ele abandonou as pegadas. E eu vou mergulhar. Engatinhei. Pressão. Polegar. Agora eu vou subir e eu vou pausar. Quando eu pausar aqui, eu vou trocar essa pegada pro fundo da calça, mão em concha atrás da articulação ou faixa, kimono, como preferir. Eu prefiro a mão em concha na articulação. E agora eu vou fazer uma abertura do leque. Eu venho até aqui e desvio do rosto dele, ó. Assim. Abrindo essa base. Eu não vou ficar me inclinando aqui para cima do William, que isso é muito difícil para mim. Todo o meu peso está no cotovelo. Dessa forma, eu jogo o meu peso para o lado e eu começo, com o auxílio do meu joelho, a trazer o William para cima dele, ó, para finalizar. Junto com isso, girando a chave do carro. Então, quanto mais funda a minha pegada tiver, melhor, mas não necessita também. William, quando eu te trouxer agora, tenta rodar para lá. Vai. Pra cá também. Não deixa. Agora o que eu trabalho? Torção, junto com o quadril. Partindo aqui da guarda aberta, agora chegando nas técnicas avançadas. O que a gente vai trabalhar? Seguinte situação. Eu vou afastar e entrar a minha canela. Joguei o joelho dele pro lado, entrei a minha canela. Quando eu entro a minha canela, eu não vou pra frente. Eu vou pro lado do pé dele, trabalhando uma pegada em cima da boca de calça, mão pro chão e joelho pro chão. Agora com os meus pés eu vou trabalhar como se fosse um para-brisa. O meu joelho não movimenta, só os meus pés trocam de lado. Então do lado de lá, vão parar do lado de cá. Eu faço isso, puxando a perna dele para mim, eu vou jogar o meu ombro e a minha testa pro chão. Ele vai querer dar essa pressão para não perder e eu vou contornar. Quando eu contornar e puxar ele para um leg drag, ele vai começar a puxar e repor a guarda. Quando ele repor a guarda, eu entro a mão em concha. Desse lado, eu vou barrar o joelho dele para o chão, trocando as pernas, entrando no meu joelho, entrando para o outro lado de novo. Ele vai trazer mais uma vez e dominou. Feito isso agora, eu estou com esse joelho no chão e aquele alto. Eu vou mergulhar abraçando o quadril dele, fazendo uma abertura de leque. Eu vou fazer isso bem devagar, ó. Abracei o quadril. Pode baixar o braço, William. Abracei o quadril. E eu vou saltar para lá, ó. Saltei e abro o leque. Assim, dessa forma eu faço um muque na coxa dele e quando ele virar para querer trabalhar essa perna virando de novo, eu vou estar barrando o quadril dele e eu vou entrar a minha canela de leg drag.
assim, barrando a movimentação dele. É comum que quando eu colhe agora no leg drag, trabalhando a mão na gola, ele comece a me afastar, para não deixar eu pesar. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo o peso em cima dele para que ele me empurre. Quando ele empurrar, eu vou colocar a testa no chão, criando pressão nesse gancho. Ombro no chão, essa mão pode auxiliar no chão, e eu vou rodar só até uma parte. Eu rodo, coloco 2 ganchos e travo. Assim, gancho de baixo e gancho de cima. O que eu vou trabalhar aqui agora? Essa mão vai na calça dele, ou na faixa, ou no kimono. Trabalhei a pegada, eu vou deixar escorregar o gancho de baixo e vou colocar na outra perna. Agora eu faço um berimbolo e contorno a minha cabeça, puxando a gola para eu voltar por cima no leg drag, travando mais uma vez aqui a movimentação dele. Aqui eu tenho 2 opções: jogar, abraçar, ida de costas, ida para as costas, ou simplesmente começar a tombar o meu quadril, passando a guarda. Uma situação, ida para as costas, estendi, canela para canela, mão para a brisa. Puxei, corri para as costas, leg drag, ele vai repor, troco as bases, vai repor de novo. Quando eu saltar para lá agora, ao invés de eu abrir o leque bem aberto, eu já vou dominar a mão na faixa e eu vou ir com um salto, ao invés de abrir o leque, vou posicionar os pés. Eu só quebro o meu quadril e já entro direto no leg drag. Vou entrar o joelho, removendo a mão da coxa, trabalhando a mão na gola. Ele vai afastar quando eu colar. Ombro para o chão, gancho ativado. Feito gancho, pegada. Mesma coisa, vai na calça de novo. Agora eu vou remover o gancho de baixo, trabalhando esse controle aqui. Contorno, volto por cima. Quando eu chegar nessa situação, vou trabalhar a remoção do braço e a quebra de quadril, trocando os ganchos. Troquei os ganchos aqui atrás, mão, faixa, gola. Agora mais uma vez eu vou rodar, fazendo uma pressão aqui no meu quadril, para carregar o quadril dele junto comigo. Rodei, puxei, chegou lá em cima, troca dos ganchos. Com 2 e domina. Chegamos aí ao final de mais um vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para a gente trabalhar aqui no canal. Já confere aqui se tu ativou o sininho das notificações e se tu já é inscrito aqui também. Deixa o like se a gente conseguiu te ajudar um pouquinho. Não esquece também de voltar lá no início do vídeo e ver as técnicas acontecendo com fluidez, assim também como nas redes vizinhas, TikTok e Instagram, onde o conteúdo é todo regravado, refilmado e lá com mais fluidez. Lembrando aqui também a questão do curso, já está na fase final e junto com ele está vindo um e-book para o professor trabalhar em aula, como categorizar as aulas durante a semana e de que forma trabalhar com o conteúdo do curso. Muito obrigado por assistir esse vídeo.